Eu dizia um pouco antes do intervalo, a presidente da República, Dilma Rousseff, acaba de ser notificada pela Câmara dos Deputados do início dos trabalhos da Comissão Especial do Impeachment. A partir desse momento, a presidente da República tem 10 sessões do plenário da Câmara para enviar a defesa. A comissão vai se reunir ainda esta noite para definir o relator e o presidente da comissão que vai analisar e avaliar o impeachment da presidente Dilma. Essa comissão é formada por 65 deputados e com 65 suplentes. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo as imagens da Avenida Paulista, cada vez chega mais gente para protestar contra o governo. Ali a faixa pede impeachment. No prédio da Fiesp, as pessoas vão chegando. Brasília também aumenta o número de manifestantes em Brasília, vão tomando ali a esplanada dos ministérios no momento em que acaba de me chegar outra notícia de que a Justiça Federal no Rio de Janeiro também concedeu uma liminar suspendendo a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Casa Civil. A juíza da 6ª Vara da Justiça Federal no Rio, a juíza Regina Formizano, acaba de dar uma liminar suspendendo a posse e, entre outras coisas, a juíza entendeu que a ida de Lula para a Casa Civil foi uma intenção do governo de blindar o ex-presidente Lula nas ações da Operação Lava Jato. Portanto, é a segunda liminar suspendendo a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Corta para mim. Para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite. Fique com Deus, um forte abraço. Amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau, boa noite. Nós vamos continuar. Aqui me dá a Avenida Paulista. Me dando a Avenida Paulista, eu tenho as informações na nossa central de produção de notícias. Na central de produção de notícias, com o meu companheiro William Travassos. Marcelo, ainda há pouco você falou sobre a presença desse boneco, desse pato inflado, esse amarelo aí, e agora acaba de chegar ali na Avenida Paulista também o boneco do presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente Dilma, o tal do Pichuleco e o outro presidente da Dilma. E agora, se você observar, as pessoas estão usando sim a camisa do Brasil, mas tem muita gente de preto protestando, Marcelo, e o número de manifestantes aumenta a cada instante. Nós tivemos manifestações contra e a favor do governo em 21 estados e também no Distrito Federal durante o dia de hoje. Olha aqui, você vai acompanhando, corta na outra câmera, olha aí. Vão chegando para os protestos os bonecos de Dilma Rousseff e de Lula fantasiado. Cadê? Mostra a imagem que estava ali. Mostra a imagem, corta o Edu, por favor, Edu. Vai vendo aí a imagem, vão chegando as imagens de Dilma Rousseff e de Lula, já vestido como presidiário. Então você vai vendo, a coisa vai aumentando na Avenida Paulista. Deixa eu dizer uma coisa. Eu vou dizer, nesse momento, o repórter Bernardo Armani está num hospital aqui em São Paulo, onde a esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Dona Marisa Letícia, está internada desde ontem.
Eu tenho as informações direto do hospital com o nosso Bernardo Armani. Bernardo. Pois é, Marcelo, essa é a informação. Nós conversamos com pacientes, acompanhantes que têm acesso ao hospital e vários deles relataram que viram a ex-primeira-dama Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, aqui no hospital. O hospital não confirma, claro, até por questões de segurança. Manifestação bem próxima aqui à Avenida Paulista também. Agora, nós temos essa informação que ela foi internada aqui com sintomas de uma forte gripe e até suspeita de ter contraído o vírus H1N1, Marcelo, mas já foi liberada. Já foi liberada. Então, a esposa do presidente Lula, que estava internada, acaba de ser liberada. Portanto, e tem um problema, hein? Mas isso é um problema para daqui a pouco. Eu vou direto na Avenida Paulista, com o repórter, com o nosso Bruno. Bruno. Marcelo, a todo momento os manifestantes gritam palavra de ordem, a gente vê os manifestantes estão chegando cada vez mais próximos aqui do prédio da Fiesp. Alguns estão até trazendo barraca, eles dizem que vão ficar acampados aqui, Marcelo. Agora há pouco os manifestantes cantaram parabéns para você, porque segundo os manifestantes, hoje está completando 2 anos da Operação Lava Jato, Marcelo. Então você vai acompanhando todas as manifestações hoje cedo. Hoje cedo, a presidente Dilma Rousseff deu posse a vários ministros, mas principalmente toda a cerimônia girava em torno de Luiz Inácio Lula da Silva, que repito, nesse momento, ele tem 2 liminares proibindo, impedindo, na verdade, dele assumir a Casa Civil. Uma liminar que foi dada em Brasília, pelo juiz Itagiba Catapreta Neto, a pedido de uma ação popular impetrada por um advogado. E agora, no Rio de Janeiro, a juíza da 6ª Vara da Justiça Federal, a juíza Regina Formizano, também deu uma liminar numa ação popular impedindo Luiz Inácio Lula da Silva de assumir a Casa Civil, segundo o entendimento da magistrada. A intenção de colocá-lo na Casa Civil foi uma intenção do governo de blindar Lula contra possíveis ações da Operação Lava Jato, conduzida em Curitiba pelo juiz Sérgio Moro. E a presidente Dilma, hoje de manhã, fez críticas aos métodos de investigação da Lava Jato e, principalmente, às revelações das interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, em que pega Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente Dilma na questão do termo de posse, quando a presidente fala ao telefone que ele está mandando Messias, que é um secretário adjunto do Palácio do Planalto, levar o termo de posse para Lula e para ele usar, se necessário. Os investigadores tinham em mente que aquilo era um papel para que, se porventura saísse algum mandado de prisão contra Lula, o papel já garantiria um foro privilegiado, o que agora ele já não tem pelas 2 decisões da Justiça Federal. A presidente Dilma foi veemente nas críticas. Põe no Cidade. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais
da própria presidência da República são violadas. O Brasil não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da presidência da República, não porque a presidenta da República seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque, se fere prerrogativas da presidência da República, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram agente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura, e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui, porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. Você vai acompanhando as imagens da Avenida Paulista e a presidente Dilma fala que ela foi vítima de um grampo. A questão é que não é um grampo, é uma interceptação telefônica autorizada pela Justiça Federal. A segunda questão é, não era ela que estava sendo seguida. Ela ligou para um telefone que estava usando o ex-presidente Lula, que diz que não tem telefone celular e não tem realmente. O telefone celular que recebeu a ligação, segundo a investigação, era um telefone que Lula usava de um segurança dele que trabalha para ele há 20 anos, e o telefone também não estava no nome do segurança, estava no nome de um laranja. Essa era a dificuldade da Polícia Federal interceptar as ligações telefônicas de Luiz Inácio Lula da Silva, interceptações autorizadas pela Justiça Federal. Na casa do ex-presidente Lula, que não usa celular. Quando a Polícia Federal chegou, apreendeu com o presidente Lula na casa 7 celulares. Esses celulares estão sendo, nesse momento, avaliados. Presidente Lula, me dá a imagem do presidente Lula, por favor. O ex-presidente, me perdoa. O ex-presidente Lula, você vê aí um momento da posse, onde a presidente da República vai assinar, e aí o ex-presidente Lula
também assina o termo de posse como ministro-chefe da Casa Civil. Posse essa que já não vale absolutamente nada nesse momento. Por quê? Porque duas liminares da Justiça Federal impediram que o ex-presidente Lula tomasse posse. Também há uma ação do Partido Solidariedade no Supremo Tribunal Federal arguindo a questão de Lula assumir a Casa Civil. O relator escolhido é o ministro Gilmar Mendes. Portanto, a situação nesse momento é essa. Lula ganhou, mas não levou, né? No momento, ele continua na esfera do juiz Sérgio Moro. E essa é a minha pergunta. Agora vem a pergunta. Sempre tem que ter uma pergunta. Por que Lula teme tanto o juiz Sérgio Moro? Se ele não tem nada a temer ou nada a esconder, ele vai lá e fica à vontade para o Sérgio Moro. Não causava esse transtorno imenso numa nação que precisa se reequilibrar, precisa respirar na sua economia, precisa reempregar os chefes de família que estão perdendo seus empregos diante dessa balbúrdia do governo, né? As pessoas precisam ter uma vida de tranquilidade e não vai ser, né, colocando um homem que tem, né, várias investigações em curso, colocando ele no local mais importante do país, no sentido de comandar o país, que é o Palácio do Planalto. Não é possível, né, que a gente veja nesse país uma pessoa investigada querendo, num passe de mágica, se livrar supostamente do juiz Sérgio Moro e, como se fosse um mágico, fosse pegar uma economia que está derrotada e eles, sem toda a credibilidade que ele tinha antes, porque como é que um homem com tantas suspeições, com tanta investigação e fugindo do juiz dessa maneira, essa é a pergunta, qual é a base que ele tem hoje de credibilidade para negociar com qualquer um? A credibilidade dele foi pelo ralo. E com isso, nessas manobras, é o país que está indo pelo ralo. Somos nós, brasileiros, que precisamos que as nossas famílias tenham tranquilidade, que a gente possa ter emprego. A gente não pode ter um país de 9 milhões de desempregados, só esse ano 2 milhões de desempregados. Uma economia que era estável e hoje está num buraco. E onde a única palavra, o dicionário brasileiro, parece que se resume agora a pouquíssimas palavras: renúncia, impeachment e vamos salvar o Lula. O que nós temos que fazer é salvar o país, é salvar as famílias. E se o Lula não tem nada a temer, como ele diz que não é nada dele, por que ele não vai lá, veja que está criando esse transtorno inteiro para todo um país, ele vai lá, continua a vida dele, né? A vida dele normal, espera, se ele quiser se candidatar lá em 2018, mas agora, para blindá-lo, como supostamente aparece, o que acontece? Acontece uma coisa: o país fica paralisado. As empresas param de faturar, os empregados vão sendo demitidos. Isso é gostar de um país? Me desculpe. Quem ama não mata. Essa é a frase. E esse amor que a gente escuta, né, da boca dessa gente, é só uma palavra.
porque eles estão matando o país numa guerra fratricida, uma guerra que está acabando com a nossa economia. Não pode acabar com a esperança, porque Deus ainda vai colocar isso aqui no rumo. Mas, do jeito que vai, é impossível. Não é impossível que um país paralise para saber se um ex-presidente é condenado ou inocente. E enquanto não se sabe se ele é condenado ou inocente, ele vai puxando o país para o fundo do poço. E junto com ele, a presidente Dilma, que aparece aí no caso Petrolão. Resumo. E eu vou dizer mais, hein? Eu vou dizer mais. A presidente Dilma, ela se cercou, mas se cercou tão mal que nem ela já sabe onde ela está. Ela não tem noção do que é o norte ou que é o sul. Eu vou à central de produção de notícias do nosso Cidade Alerta com o companheiro William Travassos. William. Marcelo Rezende, olha, com as imagens que nós estamos da Avenida Paulista, o que a gente está ouvindo agora dessas pessoas? Além das palavras de ordem, já cantaram o hino do Brasil e estão dizendo o seguinte: amanhã vai ser maior. Amanhã vai ser maior. Nós já estamos com mais de 31 horas de ocupação da Avenida Paulista, ela está interditada. Pelos mapas aqui, nós estamos monitorando. O centro de São Paulo deu um nó, um verdadeiro nó com toda essa mobilização. E essa mobilização está ganhando força também na internet. As pessoas estão se comunicando e combinando de ir para a Avenida Paulista. E aí fica aquela dificuldade, Marcelo. Tem amanhã a manifestação a favor do governo, a favor da presidente Dilma e do Lula. E aí, o grande questionamento é se o Lula vai à Avenida Paulista e se vão garantir a segurança dele. A Secretaria de Segurança já pediu até bom senso por parte de ambas as partes para tentar contornar essa situação. É uma situação muito difícil. E o que a gente observa que essa manifestação, ela tem o foco principal ali em frente à Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. É o ponto de encontro da turma. Inclusive, dá para ver na imagem que eles montaram ali um palanque, um palco, para dar as palavras de ordem, Marcelo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Corta aqui para mim, faz favor. Corta aqui para mim. Eu tô com esse papel na mão porque acabou de sair. A comissão especial que vai estudar o impeachment da presidente Dilma, como eu tinha dito, já foi escolhida, né? Os 65 deputados já foram escolhidos, faltavam ser escolhidos o presidente da comissão e o relator. A informação que chega é que o presidente da comissão que estudará o impeachment da presidente Dilma será Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Ele é ligado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é arquirrival do governo. E o relator do impeachment é o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Ele vai relatar o processo de impeachment. Ele é ligado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, nesse momento, a situação se torna ainda mais delicada para o governo Dilma, posto que relator e presidente da comissão especial que avaliará o impeachment, os dois são ligados a Eduardo Cunha. Olha aqui, nós estamos vendo aqui, vou botar esse papelzinho aqui, ó. Nós estamos vendo, também estou encalhado, o que faz falta? A Paulista, eu já vou voltar, com mais manifestação e ao mesmo tempo eu vou colocando umas reportagenzinhas, porque